Pronto, bem-vindos. Eu vou deixar o WhatsApp aberto, porque se alguém mandar mensagem eu consigo ver mais rápido, senão eu demoro pra ver. Aqui até todo mundo chegar. Gente, e aí, como é que foi de semana passada pra cá? Tem gente que tá treinando comunicação não violenta. Aí um monte. Quem tá treinando? Quem falou que tá treinando? Treinando já é difícil, imagina não treinando. Ai, gente, mas é bom, mas é bom. Gilda, como você tá? Aí, nessa semana, tô melhor. Nossa, mas foi uma semana, assim, bem difícil, dolorida, mas eu agradeço, assim, eu sei que eu recebi muita energia de vocês. E eu dei, assim, conta de conversar com as meninas, mesmo daqui, de estar passando uma força, porque é muito difícil, né, Ana? Você tá no, não puder trazer o corpo para velar, as meninas não fizeram o velório dele ainda, não sabe nem quando, então, assim, é muito difícil essas questões fora do seu país, né? E é doloroso. Então, ontem, né, eu conversei, elas estão bem também, estão criando forças também para poder ver, né? Abrir os documentos para ver a papeladeira, para ver se deixou alguma coisa, mas eles estão bem fortalecidas, né? E eu daqui estou podendo ajudar, aqui ficou, e a madrasta dele, né? Uhum. E o apoio que recebi, eu tenho certeza que isso me ajudou bastante. Eu fui uma pessoa assim que era mesmo distante, mas a gente tinha uma afinidade muito grande, né? Pessoal alto Uhum. astral. Então, esse alto astral dele é o que contagia a gente, que dá força para a gente poder, né, seguir. E ele já encontrou o caminho de luz dele, eu tenho certeza. O caminho dele ele já foi acolhido. Então, Assim e eu é. tenho aprendido muito assim a morte, eu tenho as pessoas que são próximas a mim, tem me fortalecido também as situações, então eu estou vendo que é algo que mexe comigo, mas ao mesmo tempo eu venho procurando me formar mais, procurar lidar com a morte. Então isso tem me fortalecido também, sabe? Procurar entender essa passagem tem me ajudado. Então, eu agradeço, né, acolho aí o que vocês fizeram por mim na semana passada, que foi logo que eu entrei para a aula, eu já recebi a notícia, não sabia, estava esperando você finalizar para eu poder te pedir para poder sair. E aí ficou meio um clima aqui, meu tio entrava e minha mãe ali falando comigo que eu precisava de ir lá dar notícia, então. Mas hoje, graças a Deus, as coisas vão se encaixando, a gente já conseguiu marcar uma missa aqui, então agora já está, Que estamos bom que as aliviados, coisas assim, né? as coisas Gratidão. andaram. Ah, imagina. Imagina que bom que as coisas andaram. Você sabe que me lembrou a. Não sei se vocês. Acho que não, a Jane vai lembrar quando a Jane entrar. É Filipa. A Filipa do ano passado, ela celebra casamento aqui. Ah, em Portugal, ela é portuguesa. E ela também agora. Daí ela escreve as histórias, ela cria as histórias para a cerimônia do casamento. E aí ela fez uma história também para um velório. Foi muito interessante criar uma história para contar uma história no velório. Mas ela só conseguiu fazer isso. Bom, primeiro que aqui a gente aí no Brasil é mais rápido para enterrar quando morre, né? Aqui eles ficam 7 dias. Nossa, ela me falou que talvez dia 16 de abril que ainda vai ser liberado. É, eles ficam bastante tempo É aqui. muito tempo. Isso E eu acho eles, bem e doloroso. eles fazem festa em casa. É, Sim, tipo salgadinho, comida, bolo, pratos, e aí cada cultura é de um jeito, né? é. É muito Bem- louco. Eu acho que tem a ver com o tempo, né? Porque é frio, aí nem pensar. Não tem como fazer, tem que ser uma outra prática, mas enfim. Aí por causa disso, acho que ela também teve tempo, mas porque era uma doença terminal, então não foi de repente, porque não é uma prática que dá pra fazer. Mas ela falou que foi tão profundo fazer uma história para esse momento, assim. Então, tem uma outra pessoa que eu conheci lá na faculdade, eu acho que eu já falei pra vocês, não sei se eu falei, mas ela, uma mãe, ela tinha só um filho, o filho dela morreu, acho que com uns 18 anos, uma coisa assim. Ela foi lá pra fazer uma oficina de história, porque ela queria contar essa história, né, da morte do filho dela. E aí ela, aquilo foi tão, mexeu tanto assim com ela, fez tanto sentido,
que ela já era enfermeira, né? E aí ela resolveu ser doula da morte. Então ela auxilia quem tá no estágio final de qualquer doença, né? E ela ajuda esse momento de transição. Porque a gente fala muito de. Hoje em dia, a gente fala muito de doula para nascimento, né? Vai nascer a criança, tem a doula da. E pouco falamos sobre essa parte da vida que é tão importante, que é o final É, dela, né? é difícil, porque a gente não sabe, assim, falar para a pessoa, né? Porque é uma dor, eu não sei É, descrever muito bem, assim, eu sei que é uma dor, assim, é muito dolorido você perder um ente querido, a pessoa, assim, que está ali do seu lado, e é só compassa com a gente, né? E a pessoa, a dor do outro não é igual à sua dor, né? não, É não. diferente. Então, de repente você só quer, né, oferecer para a pessoa um abraço e ficar ali quietinho, como diz, embalar, igual uma história que você conta, né? Não lembro qual o nome da história que tem, você só quer ficar. É os Três Cabelos de Ouro. Ó, é, Uhum. então, mas Os conta do Três outro Pajitas. lado, é bem, bem difícil, né? Mas é uma mensagem que a gente passa a cada dia, aquilo ali conforta bastante, é como se você estivesse dando esse colo para eles, né? Sim, Aqui no sim. Brasil tem muita questão do cuidados paliativos, né, Ana? Tem, Está crescendo muito essa área de tá. cuidados paliativos. É interessantíssimo isso, ó. Eu Eu também gosto. acho. Eu tenho muita vontade. Tem um livro. Se vocês vão seguir trabalhando com isso, pega esse aqui dessa da Álida. Aqui, deixa eu pegar. Eu não tenho o livro aqui comigo, mas acho que eu vou encontrar, viu? Mas é Eu sobre vou cuidados encontrar. paliativos, é, Ana? Não, sobre essa moça aqui, ó, Álida Jersey. Álida Jersey. Aí no Brasil tem esse livro dela aqui, ó, Construção de Histórias em Educação e Terapia. Esse ela escreveu com a Nancy Kim. Esse aqui ela escreveu só ela. Esse aqui é reflexões sobre o trabalho terapêutico com histórias, né? Com story making, que é criando as histórias ali naquele momento. Ah, vou olhar depois. Ela, a Álida, escreveu um livro que daí é igual essa aqui, só que é roxo aqui, que é histórias para bereavement, que é para luto, histórias para luto. Fantástico esse livro dela. Ah, eu Fantástico. quero ver. Porque, ô, Ana, essa questão do luto é bem relativa, né? Tem gente que vive no luto eterno. Eu tenho uma tia, eu falei assim, eu não encontro com ela porque eu quase não vou lá no sítio dela. Mas ela vive um luto de mais de 30 anos. Ela não Hum, conseguiu, assim, ó, se hum. libertar ainda, né, desse luto. Então, é que ela perdeu o filho dela tinha 13 anos. Então, e ela vive nesse luto constante. Nossa, quando meu pai faleceu, que era irmão dela, ela ficou assim, arrasadíssima. Nossa, ela ligava, a gente chorava, a gente tentava, né, confortá-la, mas ela ainda vive o luto do filho. Ela mesma fala, É, ela não consegue. eu ouvi. Sabe aquela atriz. Eu tô desviando um pouquinho, mas eu já volto. Sabe aquela atriz Cristiane Torlone? Ah, Ela sim. perdeu os dois filhos, né? Eu lembro que eu vi ela num podcast falando uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Ela falou Perdeu assim: um, Ana. um. Só um. Cara, Um. É, que foi quando ela saiu com o carro da garagem e ela. isso! Um, Ela matou o verdade. próprio filho acidentalmente? Imagina só. Aí eu lembro que ela falou num podcast, eu vi ela falando assim, tá, mas e como é que é essa dor? Ela falou assim, essa dor é agora, é presente. Não importa se foi semana passada, se foi 10 anos, se foi 30 anos atrás. Quando você lembra, a dor é agora. O luto É. é agora. Então, enfim. Fomos para este caminho, mas eu vou voltar, tá? Porque senão, Volta, volta. Ana, senão eu deixa eu não só dou falar parte. Pode falar. Aham. uma coisinha, viu, Gilda? Eu aprendi que com a história a gente ameniza a nossa dor. Quando minha mãe faleceu, é, eu contei a história da minha mãe e do meu pai também, quando ele faleceu, eu contei a história dele. E aquilo me amenizou tanto, e no momento do enterro, né? Que foi no memorial aqui em Santos, então, antes de fechar o caixão, aquela coisa toda, eu contei desde quando minha mãe chegou, do meu pai que veio de Portugal, aos 4 anos de idade. Aquilo me amenizou tanto, tanto de ver a trajetória deles, que me deixou tão assim calma,
tão mais serena. Quando eu perdi meu primeiro marido, que eu sou viúva, tenho um segundo casamento, graças a Deus, Deus me deu outro anjo, eu não tinha ainda as histórias da minha vida e eu não consegui contá-las. Eu fui contar a história da minha vida com meu marido num processo de curso. E aí também me amenizou tremendamente. Como a história nos faz bem, porque aí a gente valoriza toda a existência daquela pessoa, a gente vê todos os passos e quanto aquilo foi importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, as histórias são maravilhosas para amenizar a nossa dor. Com certeza. Gente, já Eu que a gente vejo, foi por esse sim. assunto, eu vou Cara, trocar as histórias. Pera aí, que eu vou trocar as histórias que eu ia dar hoje. eu vou até tra- sei qual que é a Ana acho que vai colocar. Eu trouxe uma pra você que eu não vou falar qual é. Eu vou fazer um sorteio. Eu Eu ia acho que eu até observar. sei. Qual que você quer? É uma que eu venho preparando ela, que eu quero contá-la no Dia dos Pais. Qual é a A história? do que você quer? coiote, a chibata do Ah, caçador. a chibata do caçador? Tá. Tem, Aquela, para mim, nossa, tem aquela e tem a do coiote. as duas. Fala, Tá né, bom. a Tá bom. morte. Vou colocar Todas. aqui e a gente faz. Então, eu acho que eu vou substituir uma outra que eu tenho e coloco uma dessas pra gente fazer agora. Bom, muito bem, bem-vindo. Ah, Ivaneide, oi, conta. Cheguei atrasada, desculpa, boa tarde. Imagina, boa tarde. Só queria dar uma contribuição, eu não peguei o início da conversa, mas vi vocês falando de cuidados paliativos, e eu queria dar um nome de uma autora brasileira, Ana Cláudia Arantes. Ah, Não sei se maravilhosa, sim. né? Mas Então, ela gerontóloga, né, Ivanete? ela é gerontóloga, ela é formadora de profissionais na linha de cuidados paliativos, tem a Casa do Cuidar em São Paulo. Eu já consegui trazer ela aqui num seminário, enquanto eu trabalhava no hospital, e ela é uma pessoa formidável. E ela tem vários livros, tem um muito famoso que é A Morte, o Dia que Vale a Pena Ser Vivido, alguma coisa assim. Então, ela tem uma vasta bibliografia. Então, é só uma sugestão, porque ela vê a morte como apoteose, né? É o desfecho de uma história que tem história. Então, ela fala muito isso. Quando a gente tem história para contar, né, a gente simplesmente fecha o livro e acabou a história. Então, assim, ela traz a morte. Quando a gente trouxe ela para o seminário, ela traz a morte de uma forma que você fala, putz, eu acho que eu quero passar por isso aí. Porque fica uma coisa muito natural, muito mais leve, né? Então, é uma recomendação para leitura. E ela tem um curso, chama Envelhecer. E ela passa pelo luto nesse curso de envelhecer, mas para todos nós, esse curso de envelhecer é fantástico. Ela é online, então, assim, vale a pena também, quem tiver interesse, esse curso dela é muito bom. É só uma dica. Bom, pela indicação. Valeu, Que eu realmente acho que a gente precisa falar mais sobre esses assuntos. Falar sobre morte, falar sobre abuso, falar sobre, enfim, essas coisas a gente precisa conversar mais. Fazem parte da vida, né? certeza. Muito bem, bem-vindas. Hoje é o último dia da gente fazer comunicação não violenta. Nós vamos fazer um processo aqui sobre a beleza da necessidade. Tá tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa antes de eu começar? Ou eu posso tocar? quero falar, Ana. Claro, conta! Por que tem a beleza antes da necessidade? Você vai Repete. Eu vou explicar a palavra agora. beleza da necessidade. Beleza Aí da necessidade. eu tentei associar, mas eu não sei o outro. Não, calma que eu vou explicar. E a gente vai fazer um passo a passo aqui pra gente experimentar como é que é esse negócio, como é que funciona isso, né? Então tá, então fique tranquila que eu vou explicar tudo, tá? Ok. Então, o último encontro, hoje nós vamos falar sobre beleza da necessidade. O que eu gostaria de trazer aqui pra vocês é que vocês estão com aquele, só pra me confirmar, aquele arquivo que eu mandei pra vocês, a autoempatia quando ocorrem sentimentos fortes, vocês pegaram? Que depois da beleza da necessidade, nós vamos fazer esse exercício, tá? Então, só pra saber. Só que como a gente vai pra aquela sala... Eu cheguei a imprimir. Você chegou a imprimir? Sabe por quê? Eu mandei antes, tá lá no grupo do WhatsApp. Se você puder baixar esse... Eu não sei se vocês estão no computador, se vocês têm o WhatsApp no computador, se é no celular. Porque a gente vai lá para aquelas salas e aí não fica a tela compartilhada, entende? Por isso que eu mandei já lá no grupo, porque daí você vai olhar o arquivo, você abre ali, você segue
Aquele ali é um roteiro pra gente fazer exercício, tá? Aí você tem ele na mão, sem você depender da tela compartilhada aqui. Mas isso é depois da gente falar da beleza da necessidade, tá? Vamos lá. Quando a gente está num momento assim, vivendo algo muito desafiador, é difícil para a gente conseguir se conectar com aquilo com aquilo que é fundamental para a gente, né? Para a gente conseguir pra gente conseguir manter um equilíbrio interno aqui o suficiente para que a gente tenha uma relação empática com os outros, tenha uma relação empática com a gente mesmo. Né? Não é muito simples. Eu sei que eu chego e compartilho, a gente começa a entrar em contato com esses assuntos, nós compramos o livro, nos educamos, informamos, começamos a praticar, mas mesmo assim é muito desafiador. Né? E aí, eu queria dizer para vocês que tem algo. Quando a gente estuda comunicação não violenta, e no primeiro momento, existe essa sistematização da comunicação, aqueles 4 passos. E eles são fundamentais, porque de repente a nossa mente, né, o nosso intelecto, essa parte mais lógica, que a gente está tão acostumado a utilizar no nosso dia a dia, que é valorizado, que é incentivado, né, recompensado, ele precisa dessa sistematização. Só que quando você esmiuça desse jeito, chega a ficar meio até robótico às vezes, né? Perde um pouquinho da vida aquele negócio. E pode ser que você fale, ai meu, que difícil fazer isso. Né? Mas aquela sistematização é só para que a gente tenha uma compreensão intelectual. O objetivo não é ficar nela. E tem uma questão nessa parte da sistematização, que é especificamente a necessidade, no passo da necessidade. Então eu vou convidar você para... Vai lá para o momento da necessidade. Aconteceu uma situação que é um estímulo para a gente, nós observamos os fatos, né? Isso quer dizer que a gente não vai dizer se aquilo que aconteceu é bom ou ruim, a gente vai observar os fatos. Esse estímulo gera um sentimento que aí nós vamos investigar. Bom, se o sentimento é agradável, quer dizer que as nossas necessidades foram atendidas, e se o sentimento é desagradável, quer dizer que as nossas necessidades não foram atendidas. E aí a gente vai para esse passo da necessidade. Quando a gente está falando de necessidade, o que será que ela significa? Pare e pensa. Significa que alguma coisa é importante para a gente. A gente precisa daquilo. Só que olha só, vamos refletir sobre essa palavra, né? Se eu estou precisando daquilo, junto nessa comunicação, nessa fala, o sentido de precisar, ele traz uma conotação de falta. Principalmente quando os sentimentos são desagradáveis. Então, quando eu tenho uma necessidade, quando eu preciso de alguma coisa, eu ao mesmo tempo estou admitindo que eu não tenho aquela coisa. Que aquilo lá está faltando para mim, está vazio. Falta. E é justamente isso que é o convite para a gente refletir e fazer o exercício sobre a beleza da necessidade. Porque quando falta, a tendência é que, a hora que a gente chega lá no quarto componente para fazer um pedido, não necessariamente vai sair um pedido. É muito provável que saia uma exigência. E aí resgata lá aquela aula, acho que foi o 5º vídeo, uma coisa assim, sobre o pedido, aquela aula, sobre fazer pedidos claros. A gente pede o que a gente quer e não o que a gente não quer. Mas qual que é a diferença entre pedido e exigência? Bom, se eu estou fazendo um pedido, isso significa que eu estou preparada para ouvir o não da outra pessoa. Quando eu não estou preparada para ouvir o não e aceitar este não, e eu sigo, né, engajada nessa conversa, então, eu estou exigindo. Tá fazendo sentido? Tudo bem até agora? Tá. Porque quando a gente aceita, a gente fica menos tensa. A gente entra no fluxo da vida. Quando a gente não aceita, eu me preparo para
entrar num embate ali para convencer aquela pessoa de que aquilo que eu preciso é muito importante, ela precisa me dar, porque afinal de contas eu tive todo o trabalho de parar para pensar e observar e cuidar para não julgar, e eu tô sendo empática, e aí eu descobri o que eu tô sentindo, dei nome porque eu tô sentindo numa lista gigante ali no meu vocabulário. Eu achei, descobri o que eu preciso e agora eu tô fazendo um pedido, essa pessoa não vai me atender? Não, não vai. Ela tem esse direito de não te atender, né? E é legal a gente lembrar nessa hora que se ela fala não pra gente, pro nosso pedido, é porque ela está falando sim para alguma necessidade dela. Então, esse momento aqui ele é muito importante de a gente perceber. A gente está fazendo um pedido ou a gente está fazendo uma exigência? E o convite aqui com a percepção para a gente entender esse negócio da beleza da necessidade, que é um conceito que foi o Robert Gonzalez que trouxe. O Robert Gonzalez trabalhou muito com o Marshall e seguiu desenvolvendo esse trabalho, né? Então esse conceito é dele. Eu quero que a gente vá além da percepção de falta, né? Que essas necessidades podem despertar na gente. Essa é a nossa proposta. Eu quero que a gente descubra o lado belo, digamos assim, da necessidade. Eu quero que a gente vá de encontro a essa necessidade. Eu quero que a gente descubra e olhe para essa necessidade por um outro ângulo, né? Deixa eu compartilhar um arquivo aqui com vocês. Tudo bem até agora? Perguntas? Se não deu, compartilho. Ana, Oi. só uma pergunta, comentário. Você falou para a gente pensar num momento de desafio para fazer o exercício, mas esse desafio necessariamente, então, teria que ter um diálogo com uma outra pessoa. Não é só por exemplo, quem perde alguém, se pensar nesse momento de desafio, não vai conseguir fazer esse exercício, né? Porque o desafio é passar pela dor e pela situação. Eu não sei se eu entendi. Repete para mim o que você Por exemplo, você falou para pensar no momento de desafio. O momento de desafio que eu pensei não necessariamente teria essa conversa, esse pedido. Sim, foi um momento difícil que eu passei, mas sei lá, daí eu dei esse exemplo que eu achei mais claro, né? Que estava falando de perda. Se alguém pensou, eu não pensei no caso, na perda de alguém, vai ter que pensar uma outra. Porque tem esse momento de desafio que você pediu para o exercício acontecer, tem que ser entre duas pessoas para ter esse diálogo, né? Essa é uma maneira da gente enxergar. A gente pode achar que a CNV, ou a gente pode usar a CNV de um jeito que é só para quando eu tenho conversas e diálogos com outras pessoas. Sim. Eu uso a CNV para elaborar os meus sentimentos, para colocar a casa em ordem. Então eu usaria sim, se fosse nesse exemplo que você trouxe de luto. Eu quero descobrir o que eu tô precisando. Pode ser que luto seja muito evidente e eu acredite que seja a única coisa, mas invariavelmente eu sento para pesquisar e eu vou tirando uma camada, vou tirando outra, vou tirando outra e vou fazendo descobertas de mim mesmo. Então não necessariamente eu tenho diálogos com outras pessoas. E a outra coisa também que eu percebo é que eu uso o CNV para mim mesma. Então eu fico me martirizando, eu fico me julgando em muitos momentos. E aí eu uso esse processo da CNV sem que necessariamente eu queira fazer um pedido para outra pessoa. Às vezes eu quero fazer um pedido para mim mesma. Ai, que lindo ouvir isso. Preciso muito Foi ouvir. bom? Sim. Deu uma... Não, super entendi. Obrigada. Tá. Deixa eu compartilhar uma tela aqui pra gente seguir com... Aqui, beleza da necessidade. Estão vendo essa telinha aqui, da beleza da necessidade? Deixa eu jogar aqui pra cima, pra não poder ficar olhando vocês com a tela ali no meio. Ok, então olha só, né? Que tem a ver com isso, sobre encontrar a beleza da necessidade. A necessidade, veja, a gente quer sair deste lugar de que a necessidade é uma falta. A gente quer mudar a nossa perspectiva e sair do sofrimento
respeitar a dor, porque sim, não vamos tampar o sol com a peneira, tá faltando alguma coisa, mas eu vou acessar uma perspectiva como se fosse de uma saudade. Eu mando esse arquivo para vocês depois, fiquem tranquilas, tá? Se for por isso. Então, a necessidade, ela tem um aspecto na nossa existência dentro da gente. São duas dimensões. A dimensão corporal, então, quando eu tenho uma necessidade ali, ela vai me despertar sensações, sentimentos, o peito fica quentinho ou a barriga fica fria. A gente está falando de sensações. A outra dimensão da necessidade tem a ver com o significado dela, com o sentido dessa necessidade. Então, qual que é o significado de ordem? Eu preciso de ordem, eu tenho uma necessidade de ordem, eu tenho uma necessidade de apoio, eu tenho uma necessidade de consideração. Qual é o sentido disso? Então, olha só, quando a gente fala de necessidade, são duas dimensões. O sentido e o que esse sentido desperta aqui de sensações no meu corpo. E aí, a gente tem dois caminhos para atender essa necessidade. A gente tem um caminho exterior e um caminho interior. No caminho exterior tem a ver com eu tenho uma ação, eu vou adotar uma estratégia, eu vou agir, eu vou pedir algo que está em harmonia com aquilo que eu valorizo. Essa é exterior, é uma ação. A interior tem a ver com conversar com essa necessidade como algo que está vivo dentro da gente. E aí é uma qualidade energética que a gente experimenta no corpo. Calma que a gente vai fazer exercício para isso, vocês vão entender melhor, tá? E aí, olha só. Ok, cheguei na necessidade. Como é que você faz? Bom, se a gente segue sem saber da beleza da necessidade, é muito provavelmente nós vamos ficar no déficit da necessidade. E nesse déficit, o que acontece? A gente tem a história mental. Lembra do teatro mental? O julgamento? Ai, tá faltando isso. Ai, quando acontece isso, eu fico super magoada, porque eu tô precisando daquilo. Então, toda vez que acontece isso, a gente fica na história, tá? A nossa atenção tá travada na história. A tendência é que o nosso pensamento é de julgamento. E aí as sensações são irritação, sofrimento, dor, amargura, tensão. A gente fica pensando, ai, não tinha que ser assim? Tinha que ser diferente? Ai, se as coisas fossem diferentes seria tão melhor? A gente não fica nesse lugar? Agora, a beleza da necessidade aqui, ela tá querendo que a gente coloque a nossa atenção na qualidade energética da necessidade. A gente já vai fazer isso. Quando a gente olha não para a história, mas para a qualidade dessa necessidade, a gente muda sutilmente para uma saudade, para um ansiar, né? A gente fica um pouco mais relaxado, o nosso olhar amplia. O nosso olhar amplia para quê? Para outras estratégias, para mim contemplar outras possibilidades, né? Existe sim uma tristeza, mas aí é uma dor doce. Digamos que o déficit da necessidade é uma dor amarga, sabe? Ela é cortante, dá aquela apertada. Na beleza da necessidade, a dor continua lá, mas ela é uma dor de putz, é tão gostoso. Eu lembro quando eu tenho isso na minha vida, é tão bom. É isso que a gente está querendo chegar na beleza da necessidade. E aí eu quero convidar. Peraí, deixa eu ver. Dúvida antes de eu falar isso aqui? Tá. O que acontece? Você vai perceber na Ana, maneira. Oi. não, só para entender um pouquinho. Quando você fala que é doce, seria tipo um aprendizado? Eu aprendi É. com aquilo? Sim. Isso? Tá. Por exemplo, assim, eu tenho necessidade de. Vamos pegar aquele ali que estava ali, consideração. Quando na minha vida eu tive consideração? Aí eu vou resgatar. E aí eu tô sentindo, cara, o que eu sinto, né, quando eu tenho consideração? Putz, aonde no meu corpo eu sinto a consideração? É um quentinho tão gostoso, parece que eu fico cheinha, assim, sabe? É isso que a gente vai resgatar. De celebrar. O que essa necessidade atende pra gente?
E aqui tem uma sutileza na nossa comunicação. Quando a gente fala, eu gostaria de mais, tá faltando. Eu preciso de, tá faltando. Eu quero, né? Não sei o que é importante para mim. Ó, tudo isso faz parte da CNV, tá percebendo? Faz parte dos 4 passos, faz parte do que a gente aprendeu. Tá, digamos, entre aspas, certinho eu falar desse jeito. Mas o convite é que a gente se aprofunde um pouquinho mais. E aí a gente vai, quando chega na parte da gente expressar nossa necessidade, seja aqui nos nossos pensamentos, seja verbalmente, conversando com alguém, você pode falar assim: ah, nossa, quando tem tal coisa, quando tem consideração, quando tem intimidade, quando tem respeito, quando, enfim, eu fico feliz, né? Eu valorizo muito o respeito. Eu amo quando tem diversão. Você percebe a diferença? É sutil, mas aqui eu celebro. Eu reconheço que é muito bom quando tem. E ali do outro lado, eu tô falando, puta, não tem, cara, tá faltando. Alguém tem que me dar. Fez sentido isso aqui pra vocês? Então a gente faz os 4 passos, beleza? Aprende o básico, montou, fez, tá, pá, pá, pá. Mas isso, saber isso aqui faz muita diferença. Ana, quando você fala, eu amo quando tem diversão, você está relatando algo que ainda não aconteceu, certo? Ainda Algo que eu não não tenho. teve a diversão. É, Exatamente. algo que eu não tenho. Mas eu celebro. Ô, Ana, é muito sutil mesmo, hein? É muito sutil. É muito sutil e faz toda a diferença. Porque se eu vou me comunicar a partir de um lugar que eu celebro, o meu pedido não sai como exigência. Entendi. Porque daí não é olha, tá faltando e eu tô pedindo que você me dê isso. Olha, eu tô comunicando pra você que isso aqui, a vida fica muito mais doce com isso aqui. E aí, ao compartilhar isso, eu permito que o outro se conecte com isso também. Que se a pessoa vai me atender, ou se eu mesma vou me atender, né? Se eu vou ser atendida, vou ser atendida não porque eu quero que você se sinta bem, mas porque, poxa, é verdade, diversão tão gostoso, vamos lá. É autêntico. Fez sentido para vocês essa explicação? Oi, Carla. Uma pergunta. Uhum. Para que toda essa comunicação seja eficaz, se a pessoa com a qual eu estou me relacionando não tem, digamos, a maturidade emocional, isso vai ser eficaz de alguma maneira? Porque a gente sempre é julgado. Então, para que seja eficaz essa comunicação, é necessário que os dois ou ambas as relações sejam de maturidade emocional? Ou não tem nada a ver? Sempre vai funcionar. Sempre vai? Sempre vai funcionar. O que vai acontecer se as duas pessoas têm esse nível de maturidade, é muito provável que a conexão, o entendimento seja muito mais rápido. Porque aí vocês se encontraram. Caso contrário, você vai ter que explicar mais, você vai ter que usar mais palavras para poder chegar lá. Você vai ter que se disponibilizar para dar nome, porque a outra pessoa não vai saber dar nome. Você já sabe dar nome. Seu vocabulário, você já tem discernimento do que está acontecendo. Você já olhou, a outra pessoa não. Então, você vai ter que se disponibilizar, né? Que você vai ter que... Você escolhe se você quer se disponibilizar para dar nome para os sentimentos, para as necessidades da outra pessoa. E aí eu percebo que isso consome mais energia. Uma conversa que poderia se resolver em 5 minutos leva 15, 20, digamos assim. Eu só tô chutando esse número, é só pra gente ter né, por questão didática. No entanto, funciona do mesmo jeito no final. Em termos de o quanto é satisfatório, obviamente, se eu tô conversando com alguém eu tenho CNV, outra pessoa tem CNV, digamos assim, né? Eu tenho maturidade emocional e é altamente satisfatório essas conversas. Essas aqui já talvez não sejam tanto, elas demorem um pouco. Mas o nosso objetivo é nos conectar e expressar a nossa autenticidade. E isso acontece.
se você tá aqui ou se você tá aqui. Porque é você que faz, não é o outro. Fez sentido? Tudo bem? Vamos fazer uma praticazinha? Chama-se a meditação da beleza da necessidade. Nós vamos fazer em dupla. Eu vou explicar. Aí eu abro as salas. Vocês querem anotar ou vocês querem que eu coloque lá no WhatsApp? Eu quero anotar. Eu sou dessas pessoas também. Eu gravo melhor quando eu escrevo. Então eu escrevo tudo. Fico quase doida. Então olha só, enquanto eu vou falando, vocês vão anotando. Então beleza da necessidade vai ser em dupla. A escolhe uma necessidade viva e conta para B qual necessidade que escolheu. Gente, esse exercício é bem simples, tá? Ele não é muito complexo, não. Ok, então A escolhe a necessidade e conta para B. B vai perguntar, como é quando você tem essa necessidade atendida? Então você só precisa anotar essa pergunta, tá? Como é quando você tem essa necessidade atendida? Aí o A vai se conectar com essa necessidade e vai descrever as sensações e os sentimentos. O B vai estar presente sem falar, tá? Ele só vai estar apoiando, conforme o outro fala. E aí aqui eu sugiro o seguinte, que vocês se permitam. Então, por exemplo, sei lá, você escolheu uma necessidade, a necessidade que você escolheu é de não sei, intimidade. Tem uma necessidade de intimidade. Volta lá. Mesmo que você não tenha vocabulário suficiente para descrever isso, se permita falar assim, nossa, olha, quando a minha necessidade de intimidade é atendida, eu sinto calor no coração. Ou você pode usar metáforas. Gente, é quase como se fosse assim, aquele barulhinho gostosinho, assim, a sensação macia de passar a mão num veludo, assim. É isso que eu sinto quando eu tenho necessidade. Ou quando eu tenho intimidade. Quando eu tenho intimidade é como se eu estivesse assim numa nuvem no céu, o que você quiser. Bem PNL, sabe? Bem programação neurolinguística. Engaja os seus sentidos para descrever, para te ajudar a descrever. Por quê? Quando você faz isso, você começa a trazer mais perto de você, os seus sentidos vão te ajudar a solidificar, que essa experiência seja mais material, mais próxima de você aqui, de preenchimento, de dor de doce, e não de falta, tá? Então, quando chegar nessa parte ali, como é que você tem essa necessidade atendida? Descreva o que você quiser. Ah, eu tenho essa necessidade atendida quando meu filho dá a mão para mim, ainda hoje, apesar dele ser grande, às vezes ele não quer dar a mão para mim, mas quando a gente atravessa a rua e eu ofereço a mão, ele encosta a mão dele, ai, aquele calorzinho da mão dele, ai, isso daí atende a minha necessidade de intimidade. Sei lá, cada um tem um exemplo. Por que eu tô falando isso também? Pra gente fazer em dupla. Para nós que estamos ouvindo a outra pessoa descrever a necessidade dela, nós vamos ampliar o nosso olhar para estratégias diferentes para aquela necessidade. Talvez aquela pessoa sinta de um jeito que eu jamais tinha imaginado. E agora é mais uma possibilidade no meu repertório. Fez sentido? Esse exercício é simples, é rápido, eu acho que, olha, não dá 5 minutos para cada um. Eu vou deixar 10 minutos, mas eu acho que vai ser mais que suficiente. 5 para cada um para descrever essa necessidade. Tudo bem? Tá. Aí, vocês vão fazer uma revisão juntos depois que faz, e aí faz uma revisão juntos, tá? Agora, ao invés do A falar sozinho, o B vai sugerir o que aquela necessidade traz ou inspira para ele. Então, daí você vai ter mais um input. Então, você vai primeiro descobrir, rastrear, e o B vai estar lá só para ouvir, tá? Você descreveu tudo. Aí você troca. Ou se você... Deixa eu ver o que vai ser melhor para vocês. Acho que não troca. Eu acho que o B já dá o input, porque daí já fica uma coisa só. Olha só. A fala, B escuta. Aí depois vocês revisam, tá? O B vai dar um input pro A. Ana, você pode dar um exemplo sobre essa necessidade? Como assim? O que seria essa necessidade?
Sabe a lista de necessidades que vocês têm no livro? Na agenda? Pega lá, eu vou pegar uma aqui. Peraí, vou pegar. Sei lá. Ui, caiu aqui. Qualquer carta. Vamos lá. Eu tenho necessidade de... aqui. Conforto. Empoderamento, sei lá. Vamos pro... Não, conforto está muito material, tá fácil. Vamos pegar uma outra que é mais intangível. Necessidade de descoberta. Peguei uma carta de eu necessito, essa é uma necessidade, descoberta, descobrir é uma necessidade. Bom, deixa eu voltar lá para o momento que eu vivi isso, descoberta. O que eu senti na descoberta? Que exemplo que me vem na cabeça? Olha, o primeiro exemplo que veio na cabeça foi aqueles vídeos bobo de Instagram, assim, que você fala assim, você levou todo esse, tipo, como usar o jeito certo de colocar o negócio no vaso, como que você coloca a tampa, não sei se vocês já viram esses vídeos bobos de internet que explica, sabe aquelas jarrinhas de plástico que a gente tem, que elas têm uma curvinha aqui, um pontinho aqui, a gente faz assim, só que daí derruba tudo? Então, esses dias eu descobri que não é pela parte da frente, é pelo pegador, que você coloca dentro de uma garrafa. Então, você coloca a parte dentro da garrafa e vira a garrafinha assim, daí não cai ao redor. Você já sabia disso, não? Tá, então, ó, é uma descoberta, entendeu? É um momento de descoberta. Aí agora eu paro e penso, o que eu senti? Nossa, cara, essa necessidade de descoberta, ela me traz uma empolgação, ela me traz uma coisa tipo, mas a vida, que interessante, a vida como me traz leveza. Eu vejo que eu fico querendo pular. É isso que você vai tentar descobrir. O que você sente? Para onde que você foi? Como que é? Você tá solidificando, trazendo para sua consciência. Como é quando você tem essa necessidade? Oi. Você, por exemplo, eu tinha escolhido a necessidade de conexão. E aí você falou para olhar aqui no livro, né? E para ajudar e tal. Quando eu vi, conexão é um item que é esmiuçado depois em várias sub-itens, não sei como que nome que eu uso, palavra. Sim. Então, eu vou ter que olhar isso daqui e escolher, então, dentro desse... É bem especificado, né? Isso. Conexão só é muito vasto, eu acabei de descobrir. Pois é. E aí você aprofundou, deixou o seu vocabulário muito mais interessante, mais robusto, porque você não foi tão geral, assim, digamos. Você foi um pouquinho mais específica. É só pra gente experimentar, é só a título de Tá bem. experiência mesmo. Eu vou interromper, deixa eu ver aqui, beleza, voltando. Tranquilo? Vocês acham que dá pra gente ir pra dupla pra tentar isso? Dá certinho a dupla. Então, ó, 5 minutos para cada uma. Fala, A, B só escuta. Terminou de falar, aí agora fala de novo sobre essa necessidade, aí B pode colocar os inputs que teve. Em 5 minutos dá, depois troca em 5 minutos, tá? Combinado? Vamos lá. Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem fechar o olho naquela lista de necessidade, passar o dedo, Parou? Decisão inesperada, assim, sabe? Não sei, é uma sugestão de como vocês podem fazer. Bom exercício para vocês. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Não sei mais com quem eu tô. Espera aí que eu vou tentar colocar você na sala. Aí ela, mas trocou? Não, espera aí que eu já coloco.
Ah, menina, você tá lá. Eu estou em 2 lugares? Onipresente? Ele não aparece aí pra você porque tá dizendo que você não ingressou. Bom, deixa eu ver. Não, estranho. Ah, a Jaila voltou também. Pera aí, que eu Ana, vou. a Ivaneide caiu, eu falei, vou sair também. E, ó, eu não consigo colocar vocês de volta. Não, ela já está aqui, agora você que tem que sair. Vocês estão na sala principal? Eu vou parar de gravar. Pera aí, me dá um segundinho. Ai, só quero falar, obrigada, viu, Ivaneide? Agradeço. É isso aí, que bom. Deixa eu abrir esse outro Ô, aqui. Ana, Oi. tem uma dúvida aqui. A gente, assim, dentro da sala de aula, há muita, assim, falta da comunicação, né? Violenta, há muita agressividade que a gente quer, enquanto professor. Se, de repente, assim, a gente dividisse a sala, igual que você fez 2 salas, lá não tem como de fazer essa. Dividisse, uma turma é A, outra turma é B. E a gente fizesse esse jogo, que eu achei gostoso essa atividade. Ah, ela é ótima. Ela é uma Dá para fazer delícia. assim, dividir a sala ao meio? Dá, opa, claro que dá. Mas daí você vai fazer como. Deixa eu pensar na logística do exercício. Vai ser aberto, todo mundo fazendo junto? Ou você vai fazer tipo duplas que nem a gente fez aqui? Ah, tinha que ser dentro da sala. Eu pensei assim, dividir a sala aqui, mas aí desse um tempo para poder falar, não sei. Você pode fazer em grupos de 4, entendeu? Cada um. É porque aqui a gente fez em dupla, mas você pode muito bem aumentar, fazer em 4 grupos, 4 pessoas, 5 minutos para cada um, daí são 4 necessidades sendo discutidas ali com o grupo. E daí cada um põe naquela parte do input, aí são 3 inputs diferentes, né? São três situações diferentes. Ah, bacana. Ver esse site aqui. Obrigada. Nada. E aí, gente, como é que foi? Eu adorei. Acho que foi o que eu mais gostei. Um dos, né? Ele é muito gostoso. A gente se Eu imagino que a energia, eu acho que se você para para observar assim um pouquinho, ficar na presença, a sensação no corpo da gente já é outra, não é? De ter falado. Então, é isso que eu quis dizer naquele começo sobre a qualidade energética. Agora que vocês experimentaram, vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar. Porque antes é só conceito intelectual, né? Daí a gente faz exercício, daí, entendi. A informação vira Porque conhecimento. fica a sensação do prazer. Só de falar da necessidade que a gente tem, né? A gente não está falando de uma necessidade específica agora, tá falando assim, normalmente eu tenho essa necessidade, eu tenho... já deu uma, sabe, parece que quebra-cabeça, já deu uma encaixadinha, assim, foi gostoso falar, Deu um e ver como quentinho. eu me sinto, como eu me sinto, parece que eu Tirou tive uma o ombro, necessidade atendida agora. né? Isso, menos tenso. É aquilo que tava ali, né? A gente vai ficar, amplia, de repente, a tensão sai um pouquinho. Sim, né? Na hora que eu tô percebendo que ainda falta aquilo, falta. Mas eu tenho certeza que se a gente vai conversar com alguém, a partir deste lugar, o tom de voz da gente, a nossa postura, tudo muda. E aí a gente aumenta as chances de ser Sabe o que atendido. eu achei interessante? A sincronicidade entre mim e a Gilda. Dentre tantas essas necessidades, nós fomos na mesma, na confiabilidade. Eu achei interessante isso, olha, muito legal. À toa não é. Não é, né? Ai, meu Deus do céu. E hoje, eu e a Cássia, nós fomos também na mesma necessidade, que é o bem-estar. Meu Deus! Então tá todo mundo em sintonia. Glória a Deus. Diana, o que é legal perceber é que depende da gente, né? Tudo depende da gente. Porque, que nem quando eu estava falando com a Carla, é como a gente chegou a um ponto, né, que a gente percebeu claramente que, ok, a necessidade ela pode ser atendida, mas ela vai depender de você. Quer dizer, se você perceber que aquilo é como a Carla falou, nós chamamos de confiança. Então, como rever a confiança? Vai depender da gente abrir e voltar a confiar, que o outro vai continuar efetuando o que ele é. Então, nós que temos que também buscar e atender essa necessidade dentro da gente.
Pelo menos eu entendi um pouquinho por aí. Sim, sim, é Juliana, bem. ficou a pergunta, né, indiscutivelmente. É possível reconquistar a confiança? Sei lá, eu fiz essa pergunta para a Gilda, né? E fica essa lacuna, sabe? Mas eu Pra acho que é glória, Carla, glória! exato. Como é que você com G? Tudo com G, Glória Gil. Sim. Eu não sei, é possível você ter ações para conquistar. Agora, vai ser uma exigência ou vai ser um pedido? Você está disposta a ouvir o não da outra pessoa? Porque se ela falar não para você, ela tá falando sim para ela, para alguma coisa dela, naquele momento. Então, e é meio que isso que a Glória falou. Esse negócio da autonomia, eu vejo, para mim, pelo menos, quando eu vou buscar, fazer curso, aprender uma nova habilidade, é muito importante eu perceber que a informação ela realmente vira conhecimento e eu consigo autonomia depois do processo, porque senão é informação, informação, né? E hoje em dia, na era da informação, não sei vocês, mas eu fico quase doida. Eu fico mais tensa do que. E aí a gente entra naquele negócio do FOMO, né? De fear of missing out, medo de ficar de fora. Ai, meu Deus, que parece que é uma rodinha de rato, né? Não sei. Eu gosto desses negócios que promovam a autonomia. Mas eu também sei que não dá salto, né? A natureza não dá salto, leva seu tempo. Aí a gente se abraça com compaixão. Mas eu gosto muito da CNV. Porque, de repente, a gente percebe que... olha que interessante, né? Tá todo mundo no mesmo mundo, mas a gente não tá vivendo no mesmo mundo. Todo mundo compartilha o mesmo mundo concreto, mas quantos mundos diferentes existe no mesmo lugar? Então, realmente, quem constrói, literalmente, a gente precisa ter esse discernimento do mundo concreto, do mundo literal e do mundo interno, digamos assim, de uma realidade. É muito paradoxo, não é não? A gente é ambíguo, né? Mas é muito interessante. Eu acho que traz uma liberdade muito grande, uma autonomia muito grande a gente perceber isso, ter esse discernimento. De que, ok, o mundo concreto eu só vou até tal lugar, eu tenho um impacto até tal lugar. Mas o que move o mundo concreto é o meu mundo interno. E esse eu tenho autonomia. E daí como é que funciona esse aqui? Né? Você abriu, Ivaneide, acho que você quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Tá mudo. Eu acho que até por experienciar alguma coisa assim, hoje eu vejo a necessidade, olhando para as minhas necessidades, como algo de alguma coisa relacionada ao autocuidado, mas extrapolando esse autocuidado. Um autocuidado seja emocional, um autocuidado intelectual, um autocuidado físico, ou seja, dependendo da linha que você precisa, ou que tem a sua demanda, mas que você busca, aí que entrou alguém, peraí, quem que falou? Foi a Carla, eu acho, da ação, e você está completando. Que você ir atrás de alguma coisa que vai preencher sua necessidade, é uma forma de respeitar, de se respeitar, é uma forma de autenticidade mesmo, porque às vezes tá fora do contexto mundial, tá fora, né? Por exemplo, eu tenho né, uma necessidade, uma vontade, vamos imaginar, uma vontade de aprender a costurar, né? Então, isso está fora do padrão. Mas isso extrapola o que está rolando por aí, a quantidade de informações que estão vindo. Então, quando você se reconhece, quando você consegue identificar as suas necessidades e as razões disso estar ali, e você se acolhe fazendo isso, eu acho que o que está fora é menor representação. Então, eu acho que esse autocuidado, partindo do autoconhecimento, né? Então, você se redescobre ali no que te preenche, no que te satisfaz, e vai a campo, né? E vai a campo buscar coisas que podem ter sentido mundial, sei lá, do concreto, mas se não tiver, tá tudo bem.
e isso para você preenche. Então, são os desafios de viver num mundo que está aí cada dia descobrindo um neurônio novo e você querendo aprender a costurar, né? Então, eu trouxe isso, mas questão de... Acho que a minha necessidade hoje vai muito de encontro ao meu autoconhecimento. Muito, 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 muito. Porque eu tinha muita essa necessidade do mundo, que o mundo me cobrava. Né? Então, eu tenho que fazer um curso disso, eu tenho que fazer um curso daquilo, né? Eu não posso desatualizar, todo ano eu tenho que me reatualizar em sono, e não sei o quê, não sei o quê. Então, não era uma necessidade, né, de conhecimento, de desejo, era uma obrigação. Né? Então, era uma necessidade de obrigação. Então, o prazer era tão pequeno, mas tão pequeno, aí não dava nem um calorzinho. O que dava ali era, ai, pronto, deu, ok, fui. Né? Era cumprindo tabela, cumprindo tarefa. E hoje eu procuro não deixar muito isso acontecer. Então, quando você fala, eu não tenho nada, eu não tenho que nada. E aí a gente inverte, né? Quando você fala, eu tenho que fazer almoço, por exemplo, eu não tenho que nada. Eu vou fazer por isso, por isso, por isso. Quando eu não encontro por isso, eu tento sair fora e safar daquilo ali. Porque eu não tenho que estar num lugar que não me agrega em termos de me preencher. Né? Eu acho que é porque eu já fiz muito, eu tenho que estar lá, e foi uma vida de 25 anos tendo que estar no mundo corporativo, tendo, e aí deu, eu não tenho. Né? Eu comecei a voltar para o meu encontro. Então, hoje eu busco as necessidades, e essas necessidades viram rituais, né? Porque aquilo te preenche. Então, você tem a necessidade de acordar com calma, de fazer o seu chá, enfim. Então, são necessidades tuas. Não sei se faz sentido, porque hoje eu acho que o mundo cobra muito, cobra sempre 24 horas as coisas. E eu acho que tem que tomar um pouco desse cuidado, assim, né? Até onde aquilo ali é para mim, até onde aquilo ali agrega. Eu comecei fazendo doutorado, aí minha ficha caiu, eu falei assim, até onde isso me agrega? O que vai acontecer quando eu concluir isso? E aí eu olhei para o lado e falei, não vi, não enxerguei, parou, volta. Coragem de parar, que eu não tinha adquirido ainda. Para, volta. Então, eu tô ouvindo que você tá falando que você descobriu novos parâmetros, você se permitiu escolher uma nova métrica para sua vida que te proporciona um autocuidado. Porque a gente não pauta a nossa vida por métricas, né? A métrica de eu preciso ter faculdade, eu preciso ter mestrado, eu preciso ter pós-doutorado. Mas que métrica que é essa? De onde surgiu? Eu acho que esse parâmetro, a métrica, não tá contribuindo para o meu autocuidado. Então tá, qual que é a métrica? Qual que é o novo parâmetro aqui? Eu acho que esses novos parâmetros que você descobriu te proporcionaram momentos de autocuidado e, portanto, você hoje é uma pessoa mais autêntica. Então, quando você fala assim, eu fiquei tanto tempo lá, você imagina se todo mundo fizesse esse mesmo autocuidado. A enfermeira que tá lá atendendo a gente tá lá porque quer. E aí a maneira como ela encosta, a palavra que ela usa, tudo isso contribuiria para construir uma realidade muito mais leve. O médico que tá lá pelo servir, porque aquilo preenche ele. Então... Está construindo o mundo dos sonhos, né? Não estamos? Funcionar nessa realidade autêntica? Não sei. Eu gosto de pensar que a gente é tudo super-herói quando a gente faz isso. Que a gente vai revolucionar o mundo. É bom, mas é. Oi. Só colocando o que a Vanessa estava falando, eu me vi na fala dela. Igual eu já comentei, eu estou no processo de aposentadoria. Já tenho 34 anos de trabalho e já 55 anos que já vou fazer. Aí todo mundo fica assim, a gente sabe que professor aqui no Brasil, em Minas, então a situação é caótica. O professor é super desvalorizado. Aí tá, mas você vai aposentar, você não vai esperar, você vai receber, você tem que esperar você completar tanto tempo, você melhorar seu salário. Eu falei, gente, mas tá, eu vou melhorar meu salário, mas e o meu físico, o meu mental, como é que fica, meu corpo? Aí eu vou estar doente, eu não vou aproveitar, então não, eu quero aposentar assim que ela sair, porque eu quero me dedicar a esse trabalho de histórias que eu amo, que é algo que eu me encontrei. Então, assim, acho que eu tenho muito mais a oferecer hoje, nesse lado das histórias, muito mais autoconhecimento
do que eu ficar lá trabalhando, me desgastando e tudo. É tão bom a gente acordar em paz, né, Cássia? Olhar no espelho e se ver linda e bela. Nossa, beleza, a necessidade da beleza hoje, acho que é muito mais importante do que se ficar se matando ali. Talvez não vai te trazer tanto retorno para o Eu acho corpo, que para a mente. o Acho que a desafio. comunicação não violenta nos faz ver isso, Ah, certamente. Mas eu acho que né? o grande desafio que a gente vive é esse momento de transição, porque a gente já percebeu que existe essa possibilidade, a gente já funcionou, já criou uma realidade, por poucos momentos que seja, mas já criou, já viveu, né? Já transitou por aqui. Mas o mundo ainda não tá nesse lugar, o meu contexto ao redor não tá no lugar. Então, assim, você acabou de dar o exemplo da aposentadoria. Oxe, não seria bom você ter mais dinheiro? Com dinheiro você faz mais coisa, não faz? O que tá errado? Nada tá errado, são só caminhos, são possibilidades para a gente escolher. Me parece que este mito, porque isso aqui é um mito, é uma história que a gente ouve, de que eu tenho que fazer mais dinheiro. Este mito funciona, claro que funciona, tá todo mundo vivendo aí, mas ele tem um custo. Esse custo me parece que já não tá sustentável. Ah, mas daí só eu que vou fazer e o resto das pessoas, ah, só eu faço, tá, beleza, não sigo ele, mas tá todo mundo seguindo ali, querendo fazer dinheiro, tá ninguém nem aí. Esse eu acho que é o principal desafio pra gente, entre o coletivo e o individual, o quanto eu sou altruísta, o quanto eu sou egoísta, o quanto, poxa, aí a gente entra numa ambiguidade, né, num paradoxo, num lugar complexo dos nossos valores, aí é uma escolha. Mas e aí a gente só pode falar das nossas particularidades neste momento, né? Ai, até agora eu tô muito feliz quando eu me dei conta disso. Eu também saí da faculdade achando que eu ia ser a grande CEO. Nossa Senhora, foi tão bom. E aí, quando eu virei mãe, eu comecei a fazer. Virei mãe. Antes de virar mãe, eu saí do corporativo e fui fazer bolacha. Depois eu mando pra vocês a bolacha decorada que eu fazia. Eu era cookie designer. Lá naquele momento, decorando bolacha sozinha em casa, eu falei, gente, mas essa profissão de execução não tem nada de mestrado, doutoral. Não tem glamour nenhum. Eu aqui com os cabelos tudo meio assim, com toque, tal. Sei lá, mas de repente ali me caiu a ficha de que eu deito à noite a cabeça no travesseiro, é tão bom. Eu não tô com a bolsa da Arezzo, mas tá tudo certo. Tô feliz do mesmo jeito, sabe assim? Sei lá, de repente achei novas métricas, digamos assim, que eu tava falando antes. Eu entendo o que você tá falando. Vamos seguir o nosso cronograma aqui? Então agora chegou o momento de vocês, aquele momento desafiador que eu falei, que eu comentei lá no grupo no WhatsApp mais cedo, agora a gente vai usar esse exemplo. A gente já viu então beleza da necessidade? Deixa eu abrir aqui pra gente. Olha, eu acho que se a gente usar esse processo aqui, essa autoempatia para sentimentos fortes, ele é um passo a passo muito bacana. Fica com esse arquivo. No começo, enquanto você não está familiarizado com isso, usa esse papel. Depois você já nem vai precisar do papel para fazer. Agora, no primeiro momento, nós vamos fazer em dupla para uma ajudar a outra. Tá? Então a gente está esmiuçando, está fazendo a primeira fase, segunda fase, nananana. Depois que a gente entendeu intelectualmente isso, experimentou, vai ficar mais fácil a gente fazer com a gente. E aí eu tô dando ele agora porque a gente já fez a beleza da necessidade. Um dos passos vai ser esse, da beleza da necessidade. Então, olha só, nós vamos para as duplas, lá com o nosso exemplo. Para esse exercício eu vou dar 15 minutos para cada uma, então nós vamos ficar uns 30 minutos lá. No máximo 15 minutos para cada uma, tá? Se vocês terminarem antes disso, dá para voltar. Mas o máximo é 30 minutos, 15 para cada uma. Por quê? Porque eu não quero que vocês corram, eu quero que vocês se deem este momento para fazer com calma, para descobrir. Então, a primeira fase, pode falar. Deixa a gente copiar, Ana, deixa a gente copiar aqui. Eu mandei esse arquivo lá no WhatsApp. Você está fazendo esse encontro pelo seu celular ou pelo computador? Pelo celular. Ah, então você não vai conseguir achar. Então, Fotografa, Cássia.
Fotografa, não dá para você fotografar, não? tira Não, um porque print, ela né? tá com. Ela tá Não, mas ela pode com. fazer o print, não pode? Já Então, mas fiz daí aqui. ela. Porque eu tô pensando assim, ela vai lá pra turma Ah, e ela vai olhar o celular, mas daí ela vai perder a imagem do. tá. É isso que eu tô pensando. Eu Então, preciso comprar um computador, que eu estou sem computador aqui. Mas o Verdade. Zoom não fica reduzidinho no celular? Acho que ela consegue eu acho que acessar. sim! Eu acho que sim! Porque ele fica pequenininho quando você tenta acessar outros aplicativos. Isso. Ah, tá. Abre o PDF, abre primeiro o PDF, enquanto a gente está aqui, para você ver onde que fica a janelinha do Zoom aí. Isso, minimiza o zoom aí no seu computador, abre o WhatsApp e lá na nossa conversa no grupo tem o PDF desse arquivo que eu tô compartilhando. Aí você vê Eu se procuro por autoempatia, Ana, o arquivo. é o último PDF de hoje, ela mandou É o hoje. último, Já achei. tá um pouquinho pra cima ali na conversa. É o último. Ok. Acharam? Já achei. Perfeito, daí vocês vão usar ele lá na sala, tá? Com a dupla. Eu vou Acho só que dá agora. para ficar com as duas coisas abertas, né? Dá, eu acho que sim. Eu só vou passar agora para explicar e se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam antes de ir para lá. Então, é bem rapidinho, só vou revisar. O que vocês vão fazer, tá? Uma vai ajudar a outra. Então, eu quero que vocês não se preocupem que vocês não vão compartilhar o exemplo de vocês. Então, se vocês quiserem pegar alguma coisa que estava difícil... Olha, eu confesso que eu fiz esse exercício por uma coisa tão difícil. Foi, olha... Acho que, sei lá, foram 10 sessões de terapia que eu fiz com esse negócio que eu resolvi. Ai, foi, mas foi muito bom. Vamos lá. A primeira fase pensa lá naquele teu exemplo, nesse teu momento, você vai identificar os julgamentos. Então, primeira parte é estímulo observação. Eu quero que você descreva a situação para sua colega, a situação concreta, tá? Que causou o incômodo ou a raiva. Você não precisa contar a história inteira, você pode partir só para os fatos, tá? Para observação. A segunda parte, você vai anotar todos os julgamentos. E aí, assim, depende de vocês. Se você tá muito forte o sentimento, você, colega que tá falando, né? Tá muito forte o sentimento, se você quiser fechar o olho para se concentrar, a colega que tá te ajudando com esse roteiro, ela pode ir escrevendo para você as suas falas, tá? Então, eu sugiro que vocês façam isso. A quem começou tá falando, você que tá ouvindo e tá ajudando ela com esse roteiro, você vai escrevendo a fala dessas pessoas, dessa que ela tá falando, né? Todos os julgamentos. Então, que pensamento que vem na cabeça? O que você diz para você mesma? Deixa vir as avaliações, as interpretações, as acusações, suposição, impulso em relação à situação, tudo, tá? Anota esses julgamentos. Aí, no terceiro, você vai liberar as emoções. Então, você vai dizer em voz alta cada uma dessas frases com energia. Se você tá com raiva, você fala com raiva, tá? Repete. Esses pensamentos que você acabou de anotar no segundo passo, você agora fala em voz alta. E aí, eu quero que você selecione qual é aquele que fala mais alto. Então, você escreveu 2, 3, 4 frases. Não vamos fazer muito também, que senão vocês vão ocupar muito tempo. Sei lá, umas 3, 4 frases, tá bom, né? Escolhe aquela que mais pega, tá? E eu quero que você pare para observar o que você está sentindo agora nessa primeira fase. Beleza. Segunda fase é a desidentificar do julgamento. É desidentificação do julgamento. Então, você vai usar a seguinte fórmula. Você vai repetir as frases, uma ou duas ali de cima, só que dessa vez, você vai colocar assim, eu digo para mim mesma que nananã, 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 você fala o julgamento. Ou, eu tento me convencer de que nananã, nananã, julgamento. Ou, eu conto pra mim a história que... Isso aqui é milagroso, tá? Eu conto pra minha história que... Ou, eu dou o significado nananã pra esse momento. Escolhe um desses 4 exemplos aí e fala a frase que você falou ali na primeira parte, tá? Que você escolheu. Então, eu digo pra mim mesmo, Tranquilo? Falou em voz alta? Como que você se sente agora? Então, você sempre vai voltar, tá? A cada passo, você vai voltar. Como que eu tô me sentindo agora? É uma auto-observação. Ok. 6. Redução dos pensamentos. Qual a frase que tem a maior força? Pronuncia ela com a fórmula. Eu digo pra mim mesmo. Aí, ó. Você peneirou. Escolhe só uma. Como você se sente? Experimente se perguntar. Quando você acredita, ou quando eu acredito nesse pensamento, como que eu reajo ao que acontece? Ou,
quem você seria, quem eu seria, como eu seria, se a minha vida não tivesse esse pensamento, sem esse pensamento. Aí você responde para sua colega. Colega, se chegar nessa parte aqui, você pode ajudar quem tá falando, quem tá ali no momento, fala assim, ela não vai lembrar de tudo isso. Você que tá seguindo ali o papel, você vai perguntando, tá, e você agora? Quem que você acredita? Quando você acredita nesse pensamento, como que você reage? O que que acontece? Aí a colega vai responder. E quem você seria? Você vai fazendo essa pergunta para a colega, vai ajudando ela. Checa de novo como você se sente agora. Terceira fase, você vai conectar as necessidades. Então, você volta lá para o estímulo da situação. Os fatos, lembra? A observação. Como que a situação te parece agora que você fez esses 2 passos, né? O que você sente com isso? Aí você tem 3 opções. Tem a fase de luto. Cara, o dia que eu descobri essa fase de luto, eu vou falar para vocês que, foi tudo de bom. Quais as necessidades não estão sendo atendidas nessa situação? Que significado tem essa necessidade para você? O que você sente quando essa necessidade não é atendida? Colega, você vai fazendo essas perguntas para ela responder. Aqui muitas vezes surge uma tristeza e é importante dar espaço para ela. Isso é uma coisa que a gente não faz. Por isso que eu falei que, nossa, foi maravilhoso descobrir isso. Gente, sabe a expectativa que a gente cria? O desejo que a gente tem? Ai, a gente quer que alguma coisa aconteça e não acontece? E a gente já se atropela para, não, para, tá bom, já passou. Menina, isso aí que você passou, olha, aconteceu tão pior, não é nada. Sabe esse tipo de fala? Que é um obstáculo da empatia? Nesse momento, a gente não se permite ter luto e lutar, sabe? Ficar tipo assim, poxa, eu queria tanto que aquilo acontecesse, não aconteceu. A gente não vive, não finaliza o ciclo das nossas expectativas. E essa fase de luto ela é muito importante. A gente precisa reconhecer, queria, tentei, não deu, fiquei triste. Ok, fiquei triste. Agora eu vou começar de novo. A gente queria, não deu, fica chateado, com raiva e vamos pro próximo, tá. Mas a gente não abre o espacinho do luto. Esse luto ele é bem importante, tá? E aí, se vier à tona raiva ou chateação, pode ser que ainda haja julgamentos, tá? Precisa volta lá para a fase de desidentificação. Isso para depois, né? Quando você for refazer sozinho esse negócio. B, fase de celebração. Como que tá essa necessidade dentro de você? Aqui agora a gente vai começar a falar sobre a beleza da necessidade. Conecta com a necessidade, por exemplo, pensa numa situação em que essa necessidade se realizou. C, aí você vai se conectar com a beleza da necessidade. Né? Como que fica seu corpo quando você lembra que teve essa necessidade atendida? Então, olha só, você saiu do luto para chegar lá, mas você precisa viver o luto. Ver a necessidade e aí você se conecta com a beleza da necessidade. Só então a gente vai para a 4ª fase, que é uma solução, um pedido. Então, você vai procurar uma estratégia para atender essa necessidade. A Jane me fez essa pergunta lá no começo. Tá, mas isso eu não tenho outra pessoa para perguntar. O que você pode fazer? Bom, o que você pode fazer de forma prática para realizar essa necessidade, para você cuidar dela? Você pode fazer um pedido para outra pessoa envolvida na situação. Você pode fazer um pedido para você mesma. Você pode fazer um pedido para uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a situação. Então, se o que você está trazendo não vai ter ninguém para você conversar diretamente, você pode fazer um pedido para você. Ou talvez você pode trazer um terceiro ali para esse seu momento. Né? A 5ª fase é a empatia. Agora você vai olhar para outra pessoa que foi, ou para a situação, enfim, né? Se tiver outra pessoa, né? Que foi o estímulo ali, e você vai experimentar, imaginar o que será que essa pessoa tinha de necessidade quando essa situação aconteceu. E aí, por fim, é o fechamento. Como que você se sente agora olhando para o fato inicial? Acho que você faz essa jornada, você vai mudar completamente a sua energia. Esse é o nosso objetivo, tá? Um passo a passo de como você faz essa mudança, esse shift. Dúvida? Parece super grande porque eu coloquei, esmiucei o negócio, mas ele não é tão grande, tá? É porque eu deixei bem para não ter nenhuma dúvida. O que você vai fazer no passo a passo? Podemos ir para a sala ou alguém quer perguntar alguma coisa antes?
Ô, Ana, Ana, eu quero. o A faz todos os passos e o B escuta, é isso? O B escuta, mas o B pode ajudar. Você pega o roteiro ali, se você Isso, viu as que ele travou, perguntinhas. você vai Isso. conduzindo ele para o próximo passo ali, para a próxima fase. Isso. Tá, Mas mas só ele se chega você até sentir que precisa. Tá, ele vai chegar até a última fase, né, a sexta, Vai. aí só depois começa o outro. Ok, tudo bem. Isso. Eu acho que em 15 minutos a gente consegue fazer isso. Cada um. Gilda, você ia perguntar? Não, era a mesma coisa que a Maria Glória perguntou, se era seguir o passo a passo aqui. Isso. Então, se vocês ficarem meio esquisita, tá tudo bem, porque afinal de contas é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, e daí estão olhando ali, fazendo ali, olhando ali. Mas eu só quero que vocês passem por isso, pra jornada tá clara pra vocês. Próxima vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez que vocês forem fazer isso, vai estar mais tranquilo. Ô, Ana, Oi. eu acho que eu vou ficar de fora desse exercício, que eu vou atrapalhar a colega, porque eu tô um pouco voando aí. Você consegue ajudar a colega? Porque a gente dá certinho, senão vai ficar, uma pessoa vai ficar fora, vai ficar sem fazer. A gente tem uma, duas. Não, Dá Cássia, certinho vai as só duplas. seguindo, dá para fazer, Cássia. A gente vai ajudando, vai um ajudando o outro. Porque Então tá. Esquentado, tá todo mundo no primeiro esquentado. E aí, olha só. No máximo 15 minutos cada um. Eu vou dar um aviso de 15 minutos, mas se você terminar antes, já troca. E aí, se a dupla terminar antes de 30 minutos, volta pra cá. Combinado? Tá. Ô, Ana, só uma perguntinha. A quem falou em escrever, mas a gente não precisa escrever, não, só oralmente, né? Só escreve aquelas frases lá da primeira, se você achar que precisa escrever. Mas tá. se você lembrar, pode ser com o que você lembra. Só foi sugestão, tá? Vocês não precisam fazer descer, foi só sugestão. Tranquilo? Posso abrir a sala? Bom exercício para vocês. A gente se vê daqui a pouco. Peraí, deixa eu fechar aqui. Até daqui a pouco. And the daughter was called Relinavik, which is a rather fun name to get your tongue around. And the husband, he had the most curious name of all, for he was known simply as husband, which maybe has its own strange, simple power. And the three of them were happy. Generally, they had enough to get by, and although the winters were tough, they were never hungry for too long. And this daughter, Relinavik, brought a magic and a sweetness into their hut that throughout their long lives they'd never known. They'd never known the like. She was always laughing. She would help them out with their tasks and their chores. She would help fix the tools and prepare. Tá com uma cara que vocês precisam de mais tempo, né? Não acabou. Vamos voltar então? 2 dias. Tá Falta bom. só uma Eu pedacinho pra volto. tirar. E aí, quando vocês terminarem, vocês voltam. Tá bom. Eu não vou fechar a sala. Vocês voltam, tá bom? Tá, manda de volta aí. Eu acho que esse exercício é muito importante. Vale a pena a gente terminar Vai ele. lá. Falta terminar. Até daqui a pouco. Ana, eu não vou poder ficar muito. When she became a teenager, she wasn't quite so smiley. She was more surly and grumpy. When she was in Gravar? Muito bem. E aí, como é que foi o exercício para vocês? Bom? Vocês vão ter que abrir o áudio. Foi muito bom. Excelente, maravilhoso. Vou fazer uma vez por dia. Ele muda mesmo a gente, não muda? Eu vou economizar dinheiro da terapia, porque eu estava com assunto para discutir na terapia, mudou completamente assim, a minha visão. Sou outra pessoa com relação ao assunto. Aliviou. A terapia, eu estou contando o que aconteceu e o que eu fiz para resolver. Não é? Quando falava assim, o que é a beleza dessa cidade? É justamente no final, né, Jane? Essa leveza, né? Exatamente. Uma leveza. Não dá uma autonomia pra gente? Sim.
Claro, as coisas vão continuar acontecendo, a gente vai continuar tendo sentimentos que não são agradáveis, né? Não sejamos realistas, né? Mas de repente a nossa vida também pode ser tão melhor, mas tão melhor quando a gente faz essas coisas. Nossa, eu espero que tenha sido. Que sejam informações a serviço da vida de vocês, assim, que tenha sido bom, de mais-valia. Muito bem, muito bem. Não deu tempo, gente. É bom pra mim saber que esse exercício 30 minutos não é suficiente. Eu achei que ia ser, mas não foi. Eu já vou reservar. Numa próxima vez que eu fazer, pelo menos uns 40 minutos, 50, se bobear. Mas, enfim, ok. Peço desculpas pelo atraso aqui, então a gente já tá encerrando. Eu ia fazer ainda o exercício de fazer um agradecimento. Mas eu vou pedir para vocês o seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem isso fora da aula. Então eu gostaria que vocês descobrissem alguma coisa para agradecer e que vocês expressassem essa gratidão de uma forma autêntica. E aí, para isso, vocês vão usar os 4 passos da CNV. Eu quero que vocês descubram qual foi a ação, qual foi o fato que despertou essa gratidão em vocês. Eu quero que vocês me digam como que vocês se sentiram com este fato, com essa ação. Quero que vocês me digam qual foi a necessidade que foi atendida, o que foi contemplado. É esses 3 passos que eu quero pedir para vocês. E aí, vocês não precisam mandar no grupo, mas eu vou pedir que cada um de vocês mande no direto para mim. Vocês mandam esse agradecimento no direto para mim? E aí a gente vai trocando uma ideia. Se for pertinente, eu faço uma observação, só para a gente dar uma lapidada nesse agradecimento, né? Repetir, Ana, os 3 itens que você colocou, rapidinho? Sim. Se for pertinente, já falo. Se for pertinente, eu faço uma observação. Se não, eu só agradeço e é isso. É só para vocês terem a ação de agradecer escrevendo para mim, sabe? Concretizar. Então, primeiro passo, eu quero que você me fale qual foi o fato. Imagina que você está falando com a pessoa que você está agradecendo, né? Eu sou essa pessoa. Aí você me fala o que eu fiz para você. Eu quero que você me diga o que você sentiu com essa ação, né? Com esse fato. E eu quero que você me diga qual foi a necessidade que foi atendida quando eu fiz isso para você. Aí vocês mandam para mim no direto pode ser áudio, pode ser escrito, o que vocês preferirem, mandem no direto para mim, que daí vocês ficam mais confortáveis para compartilhar o exemplo de vocês. E aí, obviamente, que depois do feedback eu vou pedir para vocês fazerem ao vivo para a pessoa. Vamos lá, né? A gente fica muito mais feliz quando a gente faz essas coisas. Tem um estudo mesmo que aumenta, quando a gente agradece, a nossa felicidade aumenta. Então, depois que vocês mandarem para mim, eu incentivo vocês a falarem para a pessoa. Tudo bem? Dúvida sobre isso? Não? Então vamos para a última parte. Semana que vem a gente vai começar um ofício do contador de histórias. Nós temos muitas semanas nele. Eu adoro, é muito legal. Agora nós vamos começar a nossa jornada pelo mundo dos contos. Já nos preparamos aqui empaticamente. A gente vai resgatar esses conhecimentos aqui que nós fizemos até hoje. Lá no último módulo do conto terapêutico, na hora que a gente for atender alguém, na hora que a gente for ouvir a colega para criar um conto. Mas eu tenho certeza que partes vão estar entrelaçadas aqui no nosso caminho e eventualmente você vai reconhecer elas. As histórias que nós vamos trabalhar, as primeiras histórias folclóricas, e eu vou explicar para vocês a diferença de história folclórica, de conto de fadas, né, conto maravilhoso, de mitos, lá no decorrer dos nossos encontros. Fiquem tranquilos que vocês vão saber a diferença, mas semana que vem nós vamos falar sobre contos folclóricos, tá? Então são 5 histórias. Uma delas é a história do cego de Bagdá. A outra é Luzmor na Gruta dos Duendes. A outra é a vendedora de peixes. A outra é a donzela com a tigela de madeira. E a outra é o imperador e a mendiga. É a história de Bagdá, é história celta, conto celta, tem conto japonês, e nem lembro de onde que é esse outro. Um deles é uma história comprida, então vão ser 3 contadores contando essa história. 3 deles
deles vão ser 2 contadores e uma das histórias vai ser um contador. Você vai ter que dar conta dessa história sozinho, mas ela é curta, então você vai dar conta. Se a gente tivesse junto presencial, eu já ia distribuir, eu ia deixar para vocês escolherem. Vai lá e sente qual que é a história que te chama e você pega. A gente não dá no presencial, então eu separei aqui, ó, pequenos numerozinhos com o número da história. Então, você pode dizer para mim, eu quero ir primeiro, você me diga quem vai, né? E aí eu vou sorteando o númerozinho, eu vejo qual é a história que você escolheu, e aí depois eu mando no seu direto essa história, tá? Não vou mandar lá no grupo, eu mando direto para você a história que a gente sorteou agora. E aí anotem aí, para semana que vem vocês precisam ler essa história e chegar no nosso encontro sabendo. 3 perguntas. A primeira, o que é intrigante nessa história para você? Então, o que é intrigante na história? O que salta aos olhos? Meio parecido com aquilo lá, né? Mas talvez tenha alguma coisa que chama mais atenção. Não só que te intriga, mas que chama atenção. E qual é o coração dessa história? Então, recapitulando. Vocês têm um agradecimento autêntico para mandar para mim no meu direto. Depois vocês falam para a pessoa. Vocês vão ler essa história e vão passar o olho aí nessas 3 perguntas para a gente começar a semana que vem falando sobre as histórias que vocês receberam. Tranquilo? Dúvida? Então vamos para o sorteio. Eu vou pela ordem que está aqui na minha tela aparecendo que vocês voltaram. Então a primeira é a Cássia. Vou ficar com a que sobrar. Não, mas tem o Luiz e a Paula que não vieram hoje. Ok, deixa eu anotar aqui. Aqui vai ficar a Cássia. Ok, deixa eu colocar esse papelzinho. A próxima é a Gilda. Vamos pegar aqui. Ok, Gilda. A próxima é a Djaila. Eu já vou falar o nome. Cássia, você ficou com a vendedora de peixe. Gilda, você ficou com Luzmor, na Gruta dos Duendes. Jaila. Não conheço essa, deve ser linda pelo título. Jaila, você ficou com a Gilda, com Luzmor. Você também pegou isso aqui, Jaila. Ok. Aí na minha sequência eu tenho Maria da Glória. Vamos ver quem que pega a Maria da Glória. Maria da Glória ficou com a história do Cego de Bagdá. Eu já mando para vocês. Na sequência eu tenho a Cris. A Cris também pegou o Cego de Bagdá. Na sequência eu tenho a Jane. A Jane pegou a donzela com a tigela de madeira. Jane. Aí eu tenho Ivaneide. Ivaneide ficou com a Cássia, com a vendedora de peixes. Aí eu tenho a Carla Regina. A Carla Regina caiu lá com a história do Cego de Bagdá. Aí eu vou ver aonde que a Jane e a Paula e o Luiz vão cair. Vou fazer o sorteio para eles e mando para eles também. Combinado? Vocês estão bem? Eu agradeço por vocês terem ficado. Apresentados na próxima aula. Não, vocês não vão apresentar. Não. A gente vai começar. Você não vai fazer. Pode falar. Não, você não vai fazer agora o sorteio da Paula e do. Ai, como é o nome dele? Desculpa. Luiz. Do Luiz. O imperador e a mendiga, né? Pera. Esse aí fica com o imperador e a mendiga, que não caiu ninguém. Sim, tem o Imperador e a Mendiga e tem mais uma com a Jane e a Donzela. 5 e 4. Peraí que eu já vejo. Quem a gente vai primeiro? Paula ou Luiz? Vocês me ajudam. Luiz.
O Luiz ficou sozinho para contar o Imperador e a Mendiga. E a Paula ficou com a Jane para a Donzela com a Tigela de Madeira. Ah, as duas de Portugal ficaram com a Sim, já andou muito exercício junto, eu adorei. Pronto. Eu já envio para vocês. Qual? A Ivaneide ficou em qual? A Ivaneide ficou Ficou na vendedora de comigo. peixe. Eu já mando o Tá. PDF para vocês, tá? No direto lá no WhatsApp mesmo. A gente já vai contar na próxima aula ou no próximo encontro? Não, né? A gente vai conversar a respeito. A gente vai começar agora. Quais são as dinâmicas, as técnicas que a gente tem para cada tipo de conto? Então a gente vai ter uns 2 encontros só para a gente mergulhar em dinâmica, para daí no terceiro contar. Aí a gente começa conto de fada, mais uns 2 encontros para a gente fazer outras dinâmicas e assim a gente vai indo. Então não se preocupe, tá de boa, tá? Não vai contar nada semana que vem ainda. Combinado? Então, um beijo. Combinado. Grata por vocês terem vindo hoje, ter ficado até agora. Eu honro o tempo. Apaga a vela. Ah, verdade. Apaga. Apagada. Tchau. Até lá. Tchau, Tchau, Até gente. semana que Boa vem. Semana que vem. Até Eu semana que vem. adorei o encontro de hoje. Eu também, Gilda, foi ótimo. Ah, você não ia contar a história, Ana? Semana que vem eu vou contar. Tá bom. Um beijo. Até. Tchau. Beijo, tchau.